A ti rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. Santo é teu nome, único digno de ser louvado, único digno de ser adorado. Maravilhoso é teu nome, grande é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esta manhã. Obrigado pela sua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas mais uma manhã. Obrigado pela graça que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado pelo seu amor derramado sobre as nossas vidas. Obrigado pelo seu cuidado de Pai. Nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. Vem com o teu reino sobre as nossas vidas. Vem com o teu Espírito sobre nós e governe sobre nós, Pai. Use as nossas vidas para que o teu reino se expanda nesta terra, para que mais pessoas possam ter o desejo de buscá-lo e exaltá-lo, Pai. E que tudo isso seja para a glória do teu nome. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia da nossa vida. Nos ensina, Senhor, a perdoar também, nos ensina a ter um coração como o teu. Obrigado por tudo, Senhor. Vem, Espírito Santo, e ministra sobre as nossas vidas nesta manhã. Revela a sua palavra, assim como está lá em João 15, que a gente possa compreender através da tua compreensão. Que o Senhor venha nos revelar a palavra, para que possa haver compreensão dela, para que possamos aprender através dela, para que ela encha os nossos corações e a nossa mente, e que a nossa vida comece a proceder segundo a tua vontade, o teu querer, para que o seu nome seja glorificado através dos teus filhos. Seja, Senhor, com a nossa nação, seja com os nossos governantes, seja com a sua igreja. Desperta o teu povo, abra os olhos e ouvidos para tudo que o Senhor tem e para tudo que o Senhor está preparando. Cumpra, Senhor, as tuas promessas, aquelas que o Senhor tem derramado e prometido sobre o Brasil. Seja também ali com Jerusalém, traga paz para aquele lugar, traga reconciliação, traga um encontro genuíno com o Messias, que eles percebam Jesus, que Jesus é o Messias, para a honra e glória do teu nome, Senhor, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja glorificado. Nesses tempos, Senhor, muitas dúvidas virão aos corações, muitas pessoas colocando coisas para que a gente fique em dúvida se é ou não. Que tudo isso se afaste de nós e que a única certeza que a gente possa ter é de que o Senhor é Deus, que Jesus é Deus e que a sua volta é iminente. Não nos deixe, Senhor, ser enganados. Para isso, nos derrame sobre nós, Senhor, o dom de discernimento de espíritos, derrame dos seus dons sobre as nossas vidas, derrame do teu conhecimento, da tua graça, para que possamos ter cada vez mais intimidade e conhecimento da tua palavra, e possamos cada vez mais estar perto do nosso pastor, do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso pai, do nosso rei soberano. E que tudo isso, Senhor, seja para a glória do teu santo nome, para que o seu nome seja louvado, para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, a gente está lendo Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Alguém leu o 3? Porque eu quero ler o 4. Vou ler o 3. Bispo e diáconos, né? Diáconos. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, e necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado e sem
é sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo o filho sujeito a ele com toda a dignidade, pois ele alguém, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ens- ensober, ensoberbeça e caia na mesma con- condenação em que caiu do diabo. Também deve ter boa reputação para, para perante os de fora, para, para que não caia em descrédito, nem na ci- cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dia, diagnos, dignos homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros, de conectos, desonestos, devem apregar-se ao magistério da fé, magistério, né? Magistério da fé, com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra ele, se atuem como diáconos, as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. O que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escre- Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento de verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, pelo anjos pregado entre as nações, criado no mundo, recebido na glória. Legal. Falando de Jesus, né? Sim. Bom dia, Marisa. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia.
A gente vê aqui, então, no capítulo 3 de Timóteo, que a gente percebeu nos 2 primeiros capítulos que então que Paulo tinha deixado Timóteo em Éfeso para reestruturar uma igreja, né? Uhum, Porque as pessoas que estavam lá estavam destruindo a igreja, né? Tava afastando as pessoas da igreja. Então, Timóteo ele tem a função de reerguer outra igreja, né? De construir outra igreja, de trazer o povo de volta para o caminho. E aí, nesse capítulo 3 a gente vê o quê? Paulo dando instruções para ele para levantar pessoas certas para cuidar dessa igreja. Então, ele coloca ali o uhum, bispo, né? Que no caso seria o líder, o pastor, a pessoa de, de maior cargo, vamos colocar assim ali, né? Para cuidar das pessoas. E aí ele deixa bem claro quem esse cara deve ser e como ele deve ser. Então, tipo uhum, assim, é bem interessante que ele fala assim: se tanto o bispo como o diácono, se eles não podem cuidar da sua própria casa, como que eles vão cuidar da igreja? Então, uma das coisas que ele deixa bem claro é: esses caras têm que ter uma só esposa e eles têm que ser respeitados dentro da sua própria casa. A casa deles tem que estar em ordem. Então ele coloca ali no 12, né? O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Porque se ele não faz isso dentro da sua própria casa, como que ele vai fazer dentro da comunidade? E aí ele deixa bem claro algumas coisas também que o cara deve fazer, deve ser amável, não pode ser violento, tem que ser pacífico, não pode ser apegado ao dinheiro, ele deve governar bem sua própria família, ter filhos sujeitos a ele, com toda dignidade, pois alguém que não sabe governar sua própria família, como poderá governar a própria igreja de Deus? Está ali no versículo 5. E ele não poderá também ser recém-convertido. Esse negócio é muito interessante, porque o recém-convertido é aquilo que a gente já estudou bastante tempo, ele não tem maturidade para lidar com as pessoas. Então é aquele cara que está tomando leitinho ainda. Como que você vai colocar um cara desse para liderar? Não pode. Ele não tem maturidade, ele não tem experiência, ele não tem capacidade. Ele pode um dia liderar? Pode, mas não no momento que ele acabou de se converter. Então, e às vezes eu tenho visto isso acontecer muito, por exemplo, nas igrejas que são celulares. Não tenho nada contra, tá? Gosto muito de célula, algum sistema dela é igual da igreja, algumas coisas são falhas, mas acontece. Mas quando o sistema celular cresceu muito, os crentes antigos que tinha bagagem não queria ser líder e quem acabou de chegar queria ser líder. E aí o que aconteceu? Muita gente ferida, muita gente machucada por falta de capacidade desse líder de lidar com essas pessoas. Porque você chegava num pequeno grupo onde tinha pessoas doentes, onde tinha pessoas feridas, e essa pessoa não sabia lidar com isso e começava a receber ou absorver isso, e aí além da pessoa estar ferida, ela também ficava. Então, Paulo deixa bem claro aqui para Timóteo que precisa ter maturidade, né? E aí ele até termina aqui, né? Para que não se embaraça, não caia na mesma condenação do que o que caiu o diabo, e também deve ser de boa reputação perante os de fora. E aí a gente volta vindo para hoje, como isso tem se perdido, como o título de pastor, de líder, tem se jogado ao uhum, lixo pela reputação das pessoas, porque uhum. elas não têm se cuidado e elas têm se apegado ao dinheiro, não têm sido pacíficas. Eu já vi líderes de igreja aí brigando na internet, então são coisas assim que a Bíblia deixa bem claro e parece que essas pessoas apagam algumas coisas da mente e começam a agir de formas diferentes, né? E aí Paulo deixa também para Timóteo ali que as mulheres elas também podem ser diáconos, só que elas também têm que ser igualmente sejam dignas, né? Elas não podem ser colaboradoras, nem mais sóbrias e confiáveis em tudo. E aí ele termina, né? Que as pessoas devem comportar-se bem na casa de Deus, que é a igreja, a do Deus vivo, coluna fundamental da verdade, e que não há dúvida que é um grande ministério. Então, existe uma ordem, existe um comportamento, existe uma decência, uma maneira para que essa comunidade cresça. E lembre-se, Timóteo está na igreja de Éfeso, onde tudo isso se perdeu e por isso a igreja estava se perdendo.
Quando vem à minha mente algo que aconteceu comigo quando, eu eu fazia muita eu orava, não que isso seja errado, mas, eu jejuava em coletividade, eu formava um grupo de WhatsApp, sempre eu me doava para as pessoas fora, né, me doava muito. Só que aqui na minha casa, eu deixava a desejar, né. Então, aí teve um dia, né, depois que eu mudei de Maracaju para Porto Murtinho, a pastora chegou e falou para mim, ela falou para mim: "Marisa, você precisa cuidar da sua casa, você precisa investe na sua casa, ora pelos seus filhos, ora pelo seu marido, né, não que seja errado você fazer grupo de WhatsApp". Aí ela me explicou, né. Só que no momento eu fiquei muito irada, assim, né, eu não falei pra ela, mas eu fiquei muito brava, falei: "Como assim? Ela chega e vai falando que eu sempre fiz", né. Mas muitas vezes eu discutia com meu esposo, às vezes eu não tratava meus filhos bem, né. Então realmente quando a palavra do Senhor fala Paulo fala a Timóteo as recomendações, isso me chama muita atenção, por isso, porque aconteceu comigo, né, e é uma coisa que, se eu quero servir bem ao Senhor, eu preciso primeiro servir bem minha casa, né, servir as pessoas com quem eu convivo, com quem está do meu lado todos os dias, e isso é maravilhoso, é um processo e precisa decidir, precisa querer, né. Só que daí também tem um outro lado. A parte eu tenho uma amiga, e ela é muito religiosa, sabe. E aí ela virou e falou pra mim: "Marisa, você vai aceitar a sua pastora falar isso pra você? Gente, era muito bom, né, você ajudava muitas pessoas". Daí eu falei: "Mas existe aí uma submissão, né, minha irmã. Então eu preciso ouvir o que minha pastora tá falando, e o Espírito Santo falou comigo que realmente isso é verdade, né, eu estava me doando muito lá fora, estava querendo servir muito ao Senhor, né, mas aqui dentro da minha casa, eu estava deixando a desejar, né. Então e eu venho em busca disso ainda, né, não tem ainda, é uma busca constante, mas eu vejo que eu já andei uns passinho. Legal. A Uhum. nossa a nossa primeira igreja é a nossa casa, né. É o Sim. nosso não adianta nada, aquela velha história, né, você tá ali dentro da igreja fazendo tudo e a sua casa desmoronando. E aqui Paulo deixa bem claro para Timóteo, né, que a casa precisa estar estruturada. E E a também tem muitos filhos de pastores até, né, Éder, que se afastam, porque em casa não é o que eles veem, né. sim. Hoje eu tenho essa consciência, porque eu fico às vezes eu ficava me perguntando por que que tem tantos jovens, tantos filhos de pastores que não às vezes tem muita até raiva da igreja, porque não vive aquilo que o pai prega lá em cima, né. Ou então, eu vejo hoje a igreja, vamos generalizar, ela suga muito quem se dá demais, vamos colocar dessa forma. Então, muitas vezes, o que acontece? Vamos colocar até para um pastor sem o discernimento correto, ele vive para a igreja e esquece da família. Então, eu tenho um testemunho do Adhemar de Campos que é lindo, cara, que ele fala sobre isso. Que ele fala que a igreja ela se destrói quando o seu líder vive mais para a igreja do que para a família dele. Então, é necessário ter tempo para a sua família. E o Adhemar de Campos ele conta uma história de que eu não sei agora, eu já ouvi o Adhemar falando isso, também vi o Subirá falando isso, mas eles contam uma história, um desses pastores, que eles estavam no shopping com a sua família, no seu momento em família, e um casal liga para eles, chamando para ir na casa deles naquela hora, porque eles iam se divorciar, porque eles estavam brigando e eles iam se divorciar. O pastor fala assim: olha, eu não vou, porque agora eu estou no meu momento com a minha família. Se você quiser, a gente consegue marcar uma reunião no meu gabinete amanhã de manhã e a gente conversa. Mas agora eu não vou, porque agora é o meu tempo com a minha família. Mas, pastor, a gente vai se separar. E é por isso mesmo, para que eu não me separe da minha esposa, é que eu vou dar tempo para ela.
E aí, se vocês que esperarem, a gente resolve isso amanhã. E eles desligaram, bravo com o pastor, né? Aí, beleza. Ele ficou preocupado, né? Continuou o seu passeio com sua família, foi ao cinema, não lembro o que ele foi fazer, mas continuou seu tempo em família. Mas aquilo sempre na sua cabeça, né? Será que eu fiz certo? Né? Deixei de atender um casal que está a ponto de divorciar, né? E aí, no outro dia, ele ligou pro casal. Pro rapaz, no caso, que ligou para ele, né? E aí, vocês estão bem? Vocês vão querer marcar? Ele, não, pastor, não precisa, a gente se resolveu. Ele, como assim? Não, a gente percebeu que se o pastor precisa ter tempo em família, a gente também, e a gente não estava tendo esse tempo em família. A gente não tinha esse tempo para nós dois. Então, o seu não resolveu o nosso problema. Então, muitas vezes precisamos nos posicionar. E principalmente nesses casos que a família tem que vir primeiro. Deus vem primeiro, só que aí muitas vezes a gente se engana e coloca a igreja como Deus, e a igreja não é Deus. Deus, ele é primeiro em nossas vidas, mas ele não tira a nossa família para que as coisas sejam feitas. A nossa família faz parte do processo. Então, ele deixa bem claro aqui, né, que a família precisa estar bem. O homem precisa ser homem só de uma mulher, precisa ser um homem justo, precisa ser o líder da sua casa. Então, ele precisa estar ali e todos vão ver isso, né? Então, precisamos tomar cuidado quando a instituição está sugando o nosso tempo com a família. Quando a gente está dando mais atenção para a igreja do que para a nossa própria casa. É aquela velha historinha, né, da criança que faz a mala e quer morar na igreja, porque o pai pastor é uma pessoa na igreja e outra em casa. Então, precisamos meditar sobre isso. Qual que é a nossa primeira igreja? Qual é a nossa primeira comunidade? É a nossa casa. Então, se na nossa casa não tem leitura bíblica, não tem devocional, não tem tempo com Deus, não tem louvor, você vai fazer o que na igreja? Entende? Então, essa só vai ser só mais um processo. Se você não consegue conduzir os seus com a sua autoridade espiritual que você tem na sua casa, você vai fazer o quê? E esses dias eu estava vendo um negócio bem interessante, que com a morte de Jesus, todos nós somos sacerdotes. Então não é o homem que é sacerdote do lar, é o homem e a mulher são os sacerdotes do lar. Eles têm autoridades espirituais dentro da casa. E se o homem não busca e a mulher busca, ela é a autoridade espiritual dentro da casa. É ela que de alguma forma tem que fazer com que o espírito entre ali e transforme todas as vidas, até que os dois se tornem os sacerdotes do lar. Então a gente precisa estar pensando sobre isso e entendendo a instrução aqui, que ele deixou bem claro que era para a liderança, mas que ela serve para todos nós. Nossa casa tem que estar estruturada, a gente precisa buscar cada vez mais ao Senhor para que isso aconteça, né? Para que sejamos dignos de estar na frente de qualquer coisa, ou até mesmo na frente do nosso próprio lar. Quando a gente coloca o Senhor na frente e a nossa família como prioridade, e não nosso trabalho, nem muito menos a igreja. Vamos para o 4? 1 Timóteo 4. A apostasia dos últimos tempos. Vou ler aqui. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos e têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido como com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essa instrução
aos irmãos será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, rejeite, porém, fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e de futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Seu trabalho, se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Nossa. Tô tatuando minha Bíblia aqui, vocês não ligam, não. Vamos para o começo. Eu acho bem interessante que esse começo aqui, a gente consegue ligar ele bem, tá até aqui na Bíblia, ele está falando, nos comentários, ele liga ali em Mateus 24, né? E no capítulo 24, como no 25. Mas, se eu não me engano, acho que é no Mateus 24, ali no 10, 11, 12, fala que haverá um esfriamento, haverá uma apostasia, né? Aqui no título da NAA tá a apostasia dos últimos dias, né? E ele fala, né, que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão e até seguirão espíritos enganosos. Então, a gente precisa, é bem claro que alguns abandonarão a fé. Então, significa que pessoas que estavam dentro de igreja, dentro de comunidades, deixarão de crer no Deus vivo para seguir espíritos enganosos. Então, como está lá em Mateus 24, no versículo 4, quando Jesus fala para eles, cuidados para que vocês não sejam enganados, porque haverão falsos profetas e falsos cristos. E aqui ele fala ali, ó, sobre doutrina de demônios. Então, o que a gente está começando a vivenciar aqui no Brasil, eu acredito que no mundo isso já tem alguns lugares que já está bem claro, mas a gente já está começando a ver isso. Pessoas abandonando a fé e seguindo espírito enganoso, seguindo doutrinas de demônios, achando que a Bíblia precisa ser atualizada, que as coisas precisam ser mudadas, pregando coisas que não têm a ver com a Bíblia, falando que Deus é só amor e esquecendo da sua justiça, esquecendo de ensinar que Jesus vai voltar como um rei e julgar a todos segundo as suas obras. E então precisamos estar atentos a isso, né? E aí ele fala que tais ensinamentos vêm do homem, de homens hipócritas e mentirosos, e tem consciência cauterizada. Isso aqui é muito, muito, muito louco, porque uma vez eu ouvi uma palavra e isso ficou na minha mente, que
A mentira dita muitas vezes, ela cauteriza na mente ao ponto de se tornar verdade. E aí, quando você diz a verdade para essa pessoa, ela leva isso como uma mentira, porque a mentira já está impregnada na mente dela. Então, quando a gente muitas vezes pensa assim, mas a gente precisa pregar o evangelho para converter tantas pessoas, beleza. Mas lembrando que não é nós que convence, não é nós que convertemos essas pessoas, e sim o Espírito de Deus. E às vezes essas pessoas estão com essa mente tão cauterizada na mentira que elas não vão ouvir nem o próprio Espírito. Então, precisamos ter consciência que os últimos tempos serão difíceis. E aqui ele fala sobre proibir o casamento. Então, a gente está vendo a situação aqui de proibir o casamento. Que casamento, Éder? O casamento heterossexual, um casamento entre homens e mulheres. Porque tudo vai ser distorcido. Tudo vai ser uma perseguição daqueles que estão confrontando essas pessoas que criaram essa nova igreja, que criaram essa nova doutrina, que estão criando coisas e trazendo as pessoas. Então, quando você pega a palavra e refuta algo que é contra a palavra, levanta-se essas pessoas para falar que você é um mentiroso, que você é um hipócrita, eu ouvi de um líder falando que o espinho da carne era a homofobia. Então a gente precisa tomar cuidado. Precisamos amar a todos, sim, mas precisamos estar sempre firmados na palavra do Senhor. E então a gente vai chegar a tempo que, por que todas essas coisas acontecerão? Aí ele fala assim também do consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ação de graça. Então ele está falando aqui que todo alimento faz bem desde que você dê graças a ele, porque tudo foi criado por Deus e tudo que Deus criou é bom. Só que a gente, voltando ali sobre proibir em casamento, quando eu estava dando a mentoria sobre escatologia, eu estava estudando e falou algo bem interessante, que no fim dos tempos, por que que o cristão vai ser perseguido? Porque ele vai bater de frente com o sistema. O sistema vai ser criado, o sistema vai ser elevado, como já está acontecendo aos nossos olhos. Quem tem olhos vê, quem está acordado vai começar a perceber. Essas coisas já estão acontecendo aos olhos vistos. E a gente vai ser quem? Vai ser aqueles que vão bater contra o sistema. Aqueles que vão bater de frente com o sistema. Então vamos ser prosseguidos, vamos ser proibidos de muitas coisas. E aqui ele fala, proibido o casamento, proibido pregar o evangelho, proibido levar a palavra, proibido fazer muitas coisas. Aos poucos eles vão conduzindo a sociedade para esse sistema e não vai ter jeito. Não adianta a gente querer lutar, a gente querer colocar político lá para resolver. Não, a palavra diz que isso vai acontecer. E é necessário que isso aconteça para que ele volte. Então, em vez de lutarmos para que isso não aconteça, na verdade, precisamos buscar a fé no Senhor para estarmos preparados para quando isso acontecer. Eu fico imaginando assim, só uma pergunta até mesmo. De que forma bater de frente com esse sistema, cara? De que forma a gente bater de frente com essa homofobia? De que forma a gente bater de frente com essas proibições ou com essas liberações, entendeu? Até mesmo quando isso acontece, às vezes, na nossa família, um caso desse tipo aí, ou fora de casa, no trabalho também, que no meu trabalho eu tenho umas questões lá com pessoas, na minha família também, entendeu? Então, assim, de que forma bater com esse sistema, cara? Ou a gente bate de frente com eles por um lado espiritual, em oração, em jejum, em busca e tal, entendeu? Eu fico meio assim, de que forma? A palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? É contra as potestades. Então a nossa luta ela é espiritual. Como que a gente lidar? Vamos deixar assim. Como a gente lidar com esse tipo de sistema, com esse tipo de pessoas? Eu acredito com amor, mas sem aceitar. Então, como assim, André? Como que eu trato com amor sem aceitar? Você vai tratar a pessoa muito bem e com amor, entende? Mas a doutrina dela você não pode aceitar. Então, tipo assim, o que vai acontecer? Qual vai ser o bater de frente com o sistema? A pessoa vai querer, por exemplo,
casar dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Cara, o pastor que estiver firmado na palavra, ele não vai permitir. E isso vai trazer o que a ele? Condenação, ele vai ser preso. Entende? Ele vai ser perseguido. Ah, Éder, eu sou fotógrafo, por exemplo. E um casal homossexual quer que eu fotografe o casamento deles. Os meus princípios não vão aceitar, eu não vou fazer. Posso ser julgado e posso ser preso por homofobia. Então, isso vai ser bater de frente com o sistema, é o quê? Não aceitar o sistema, mas não lutar contra, não querer. Eu vejo que a gente transforma as pessoas com o nosso amor e as nossas atitudes. Então, a gente não veio aqui para pegar armas e matar pessoas, entende? Mas a gente veio aqui para ser luz, e quando a gente é luz na escuridão, vai chegar um ponto que está lá em Zacarias, que essas pessoas vão ver a luz em nós e vai desejar conhecer o que a gente tem de diferente que eles não têm. Então, o que é bater de frente com o sistema? Estar posicionado diante ao Senhor. Eu vejo dessa forma. Muito bom. Vai, Neide. Bom dia. Bom A dia. palavra que o senhor pronunciou foi a palavra que eu tinha me visto à mente, né, baseado na pergunta do seu Lincoln. Posicionamento. O que seria esse posicionamento? Eu amo você, mas abomino a sua prática. Então, mais ou menos isso. Ou seja, eu amar a pessoa porque eu visualizo ela como alma, né? E eu sei que é uma pessoa que precisa das minhas orações para que encontre o caminho correto, mas a prática dela não condiz com o que eu creio, que eu acredito. Então, já aconteceu até no meio da minha família, uma prima minha, uma situação assim, né? E um dia eu falei para ela, eu falei, prima, eu te amo, mas amo assim de maneira, sabe? Eu sinto amor por você genuíno, mas o que você pratica eu abomino. Isso aí depende. Porque ela era casada com uma outra pessoa, né? Então, assim, eu te respeito como ser humano, como pessoa, mas as suas práticas vai de encontro com aquilo que eu acredito. Então, independente de quem seja, eu creio que a palavra é muito posicionamento, né? Eu tenho esse posicionamento, tenho as minhas convicções e eu tenho no que eu acredito, exemplo. Eu vou dar um exemplo que veio à mente aqui agora. A Márcia, ela tem um primo que ele é homossexual. E a gente se dá super bem com ele. Ele é até filho de pastor. Ele conhece a palavra. E é muito tranquilo lidar com ele, sabe? Não tem problema nenhum. Aí um dia a gente chamou ele para vir aqui em casa e ele estava com o seu namoradinho, né? Vamos colocar assim. Cara, a gente falou, ele perguntou se podia trazê-lo. Eu falei, olha, não tem problema, mas entenda, a gente tem uma criança e para ela ele é seu amigo, entende? Então a gente não quer demonstração de nada que não seja de duas pessoas, de dois amigos que estão vindo junto para comer aqui com a gente. Cara, eles chegaram aqui e foi normal, sabe? Não houve nada, nenhum confronto, não houve nada. Os dois nos respeitaram e nós respeitamos eles, entende? Então, só que o que acontece? Existem pessoas assim, sabe? Que te ouve, que leva de boa, que você consegue conviver tranquilamente. Tem coisas que é difícil mesmo, mas você engole. Mas a gente está entrando numa sociedade que a gente já percebe que uma minoria barulhenta, elas não querem isso. Elas querem, na verdade, confrontar e desrespeitar. Então, é igual um filho quando o pai fala para não fazer tal coisa. Quando ele quer confrontar e desrespeitar, ele vai fazer na frente de todo mundo para que o pai passe vergonha. Então, a gente vai chegar nesses momentos. E aí cabe você a se posicionar. Você vai aceitar ou não? Só que, tipo assim, eu penso assim, a salvação ela é individual e é minha. Cara, se eles estão no ponto, e pode falar bem a verdade, a maioria das pessoas que confrontam conhece o evangelho. Já ouviram em algum momento da sua vida falar de Cristo, porque se eles estão confrontando é porque conhecem. Eles simplesmente não aceitaram. Não cabe a mim querer na pancada transformar essa pessoa. Eu vou fazer como Jesus.
Já parou para pensar que Jesus não ia atrás? A única pessoa que ele foi atrás foi do endemoniado do outro lado do mar. Mas as pessoas vinham até ele, e aí ele fazia a transformação dessas pessoas. Então, se essas pessoas não querem ser transformadas por Cristo, por que eu vou gastar a minha energia para transformá-las? Se surgir a oportunidade de eu falar, beleza. Se elas vão aceitar ou não, aí é com o Espírito Santo, já não cabe mais a mim. Mas eu não vou ficar gastando energia com quem não quer ouvir, enquanto tem um monte aí querendo ouvir, entende? Então, é a mesma coisa da gente estar aqui. A gente tem um grupo com mais de 100 pessoas. A gente está aqui em 6. Eu vou ficar gastando energia com aqueles outros 94 que não estão aqui? Não. Eu coloco a mensagem lá. Quem quiser ouvir, ouça. Mas eu me dou por inteiro para estar aqui 5 horas da manhã para aqueles que têm interesse de estar aqui comigo 5 horas da manhã e aprender a palavra. Então, a gente precisa fazer isso. A gente precisa parar de querer dar para aqueles que não querem. É jogar pérolas aos porcos. Mas eu gosto muito. Eu me lembrei do banquete, Éder, que o rei prepara e chama os convidados e eles estão Comida, ocupados né? demais com Essa é exatamente. massa. É isso aí. Então, eu me lembrei disso. É desse jeito mesmo. E aqui no... Cadê? Aqui no 7 ele fala, ó, mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. Qual a diferença da piedade para o amor? No seu ver? A piedade, para mim, ela anda junto, né? Com o amor. Ela é a misericórdia, né? É você ser uma pessoa... A palavra é piedosa, né? Ser uma pessoa misericordiosa. Trata essas pessoas com piedade, né? Mas a piedade tem valor para tudo, tá escrito aqui na minha versão, né? Então, ela anda junto, né? Como que você vai ter piedade de alguém se você não tiver amor por esse alguém? Eu gosto muito de um exemplo que eu ouvi do Rodrigo Silva, que ele fala assim, que Deus nos ensina a amar, mas não significa que a gente tenha que gostar daquela pessoa. E aí ele dá o exemplo que ele estava saindo do hospital e tinha uma pessoa gritando de dor e ninguém ajudava. Ele, por amor, foi lá e ajudou essa pessoa. E aí ele, a partir desse momento, ele passou a gostar dela, a ser amigo dela, a andar com ela. Não. Mas o amor e a piedade o fez ajudar. Então, o que nos falta muitas vezes? Muitas vezes nos falta esse amor que transforma, que também traz essa piedade. O que seria essa piedade, no meu ver? Você vê uma pessoa na rua passando necessidade. Você tem piedade por ela ou seu coração já está endurecido ao ponto de você olhar e falar só mais um? Então, eu vejo quando Paulo fala aqui, né, sobre rejeitar as fábulas e de velhas na minha versão tá velhas caducas. Exercitar e exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida e agora é a da que há de vir, a promessa da vida de agora e de que há de vir. Então a piedade eu acredito que é mais ou menos isso, sabe? É você tratar as pessoas com amor, ter misericórdia delas, ser piedoso, né? Eu acredito ser misericordioso, acaba sendo até o que Deus é por nós, né? Porque somos tão falhos e cometemos tantos erros, mas mesmo assim, a misericórdia dele se renova e transforma as nossas vidas. Mas eu espero ter respondido, mas eu quero voltar aqui um pouco no 6, que ele falou algo bem interessante, porque ele dá todas as instruções para Timóteo e ele conclui essa primeira parte. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, precisamos, para que a gente seja um bom ministro de Cristo, aquele que leva a verdadeira palavra, a verdade da fé, a doutrina que Deus nos ensinou,
Precisamos conhecer a palavra, precisamos compreender a palavra, porque se a gente ensina as pessoas, instrui elas da verdade, quando essas coisas acontecerem, quando a abominação chegar, quando o espírito de engano chegar, quando a falsa doutrina chegar, quando esses homens chegar ensinando coisas erradas, estaremos preparados. E eu vejo que quando ministramos e quando ensinamos, é como se a gente está fazendo a obra, né? O nosso galardão está aumentando, a gente está colocando a nossa joia ali em cima da coroa, para que no fim dos tempos a gente possa ser recompensado por Cristo pelo nosso trabalho, né? Que é o que ele promete lá no final de tudo. E aí ele continua, né? Que eu acho bem interessante, que a gente estava conversando. Quer falar, Neide? Que a gente estava trocando uma ideia esses dias sobre Jó, né? Acho que eu comentei isso ontem, não sei. Mas que ali em Jó tinha 4 amigos de Jó que julgaram Jó, né? 3 realmente julgaram Jó, que eram os mais velhos. E aí, quando o mais novo vai falar, ele fala: eu deixei vocês falarem por vocês serem mais velhos, em respeito à sua idade, mas tudo que vocês falaram foi besteira, foi bobeira. Vocês só falaram coisa errada. E aí a gente tem aqui no versículo 11, né? No 12, na verdade, que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas que você seja um exemplo. Então, como que nós, com a nossa juventude, eu de barba branca falando de jovem, podemos superar essas coisas? Sendo exatos na palavra, sabe? Que é o que ele ordena aqui, sendo fiel na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Então, muitas vezes, a gente está chegando numa época onde os mais velhos na fé, né, que a gente pode chamá-los de religiosos, precisam abrir os olhos, porque eles estão muito focados na doutrina que foi ensinada a eles há muito tempo. Só que Deus, ele vai nos renovando a fé, e parece que a palavra vai trazendo renovo todos os dias. Eu vejo assim, quanto mais eu tenho buscado, quanto mais eu tenho lido, mais parece que o evangelho vai se saltando aos olhos. Coisas que passaram retas, hoje já não passam mais. Então, a doutrina e a religiosidade muitas vezes cauterizou também o ensino. Então, eu vejo muita gente hoje pregando sobre o amor e a cruz e esquece de falar sobre o reino e a volta de Cristo. Então, precisamos estar preparados. E aí eu acredito que Deus está levantando jovens, que são os trabalhadores da última hora, para que acelere a pregação do evangelho do reino para que Cristo volte. Eu preciso dizer algo sobre o que você disse aí, que no grupo tem 100 pessoas, né? E nós estamos em 6. Eu ficava muito assim, quando eu levantava tarde, depois das 5, né? Tipo 5h10, 5h15, eu falava, meu Deus, acordei tarde, como que eu vou entrar? Então, eu acabava que a minha mente, né? E acredito que o diabo usava uma seta aí para impedir que eu viesse ao estudo. E você falou assim, numa devocional, você disse assim, e o Espírito Santo falou comigo, né? Que não importa a hora que eu entre, foi para mim, você falou para todos, mas foi para mim isso. Não importa o horário que você entre, mas entre pelo menos um pouquinho. Então, isso mexeu tanto com o meu coração, que eu falei, olha só, não importa a hora que eu entre, né? Às vezes estou na correria, eu vou parar e eu vou entrar, sim, porque realmente isso fortalece, né? Igual você falou ali, que nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos buscar, né? E esse grupo é um momento que a gente faz isso. Então, eu sou grata pela sua vida, Éder, de coração mesmo, porque você falou aquilo, né? Eu creio que foi o Espírito Santo que usou você para falar, não tenho dúvida disso. Desculpa, meu galo tá cantando, ele canta bastante de manhã cedo. Mas assim, eu tô muito feliz de voltar, né? Porque eu fiquei há muito tempo afastada, eu só ouvia o WhatsApp e tal, mas tô muito feliz de estar aqui novamente junto com vocês. Muito obrigado. Só queria compartilhar.
Você Então, falando isso aí, Marisa, todo mundo pode se ver assim, né? É igual aquele dizer que tem. Pouco com Deus é muito, né? Então, um pouquinho que você participa, é certeza que você vai pegar algo, vai aprender algo. E às vezes você nunca ouviu. Então, que entre atrasado, mas entre um pouquinho com Deus é maravilhoso, já é ótimo. não, Pelo e é menos você interessante está falando. porque às vezes você fala assim, 5h15, já estou atrasada. Às vezes a gente começa às 5h15, né? Porque eu coloco agora um louvor no começo e tal. E às vezes você fala assim, estou atrasada, já vai acabar. Já teve vezes a gente acabar, era 15 para as 7. Então, tipo assim, as coisas andam, sabe? E às vezes é só entrar e esperar o que vai acontecer. Vai, Neide. Opa, não, é assim, esse que a Marisa leu chamou muito a minha atenção, né? E aí eu tô lendo aqui, e você vê como uma coisa é linkada à outra. A pergunta que o seu Lincoln fez lá no início, né? Sobre como né, agir contra esse sistema. Na minha está escrito assim no 7, ó. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita a ti mesmo em piedade, né? Ou seja, esquece esses ensinamentos antigos que vieram te dando e ele não tem, vamos dizer assim, serventia porque eu preciso para agora. E exercita a piedade a ti mesmo em piedade, e exercita-te a ti mesmo em piedade, ou seja, exercita a prática do amor, a palavra de Deus, vamos dizer assim. Só que no 8 ele fala assim, ó, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, eu vejo aqui que o apóstolo estava falando assim, ó, muitos se preocupam em exercitar coisas que não vai trazer proveito para o futuro. Ou seja, para a minha vida com Deus lá na glória, para a minha vida com Deus lá no reino, né? Mas abandona esses ensinos que impede você de praticar o amor, a piedade, o exercício verdadeiramente da fé, a humildade, vamos dizer, a sinceridade, as coisas que estão na palavra, que é o princípio, vamos dizer assim, que é a prática do amor, para que você tenha uma recompensa. Porque quando eu largo um exemplo, quando eu me entreguei minha vida para Cristo, eu trazia um monte de ensinos da religião antiga que eu praticava. Estou dando esse exemplo. Mas em Cristo, eu, conhecendo a palavra, adquirindo os novos conhecimentos, comecei a praticar essas coisas. E quando ele fala aqui no final, né? Tendo a promessa da vida presente, o que Deus nos promete agora? Um exemplo, uma vida próspera, uma vida de paz, uma vida com saúde, uma série de coisas, né? Mas aí, ó, e daqui há de vir. Ou seja, quando eu começo a viver obedecendo essa palavra, praticando o amor, a caridade, vivendo esses princípios, há uma promessa para a minha futura, né? Que é a vida no reino, vamos dizer assim. Então, é muito interessante isso aqui no meu modo de ver, né? Ele ainda fala assim, ó, que o exercício corporal, para que proveito tem? Eu vejo as pessoas praticando muito, cuidando muito do corpo, cuidando muito do físico, cuidando muito de tudo, menos do principal, o espiritual. Menos do que garante uma vida plena aqui, nesse momento. É uma vida que, embora esteja no meio de muitas situações difíceis, mas eu tenho Cristo aqui comigo, que me garante a certeza de que é só o momento que eu vou vencer, que Ele é comigo, mas principalmente a minha vida pós isso aqui, né? Quando o Senhor tirar o meu fôlego de vida. Então, assim, é muito interessante esse 7 e 8 aqui. Ele ainda fala no 9, né? Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Então, qual que é a palavra fiel? Esse ensinamento, pratique a palavra de Deus, seja cheio dele, viva ele como princípio, né? Então, é isso aí. Falei demais. Não, e é bem interessante, porque aí aqueles que gostam de distorcer a palavra, então não vou mais fazer exercício físico, vou só ler a palavra. É bem isso, né? Aí come tudo, eu vou poder comer tudo, aí eu tô doente, mas Deus, por que eu tô doente? Por que eu tenho isso, aquilo, isso? Não tenho culpa com isso aí, suas escolhas, suas consequências. Mas eu vejo assim, né? O meu entendimento hoje é assim, de que não adianta nada você também só cuidar do corpo e não cuidar do espiritual. Então, os dois precisam andar juntos. E principalmente mais o espiritual do que o físico, né? Mas também precisamos cuidar do nosso templo, né? Da nossa máquina,
porque é ela que Deus usa para levar o evangelho. Então, se você se enche do Espírito e se enche de porcaria e morre, não adiantou nada. Eu ia falar isso, Éder. Ia falar assim, mas é que não gosta de exercício físico. Ai, porque a Neide falou, né? Tem gente que se faz muito exercício e não cuida do espiritual. E eu pensei aqui, falei, mas no caso, quem não gosta de fazer exercício, faz o quê? Aí tem que cuidar também, né? Com gosto ou sem gosto, faz. Ai, meu Deus, é verdade. Mas faz, porque assim Glória como você exercita o músculo, né? Ele cresce assim a fé. Mais você exercita a fé, mais ela cresce, mais experiências, mais resultados. É muito interessante. Só falta decidir agora. Eu vou precisar sair, tá? Eu vou precisar sair. Deus abençoe o dia de cada um. Muito obrigado. Um abraço. Marisa, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. E é bem isso. Esses dias eu vi o testemunho do Thiago Brunelli falando sobre algo, sobre um cara, acho que eu até comentei aqui esses dias, que ele tinha tudo para ser um grande ministro do evangelho, para levar a palavra a ver transformação, porque Deus tinha dado essa autoridade a ele. Mas morreu jovem porque não cuidou do corpo. Morreu doente. Então, precisa andar junto. Precisamos nos cuidar, tanto espiritualmente, que é a essência de tudo, mas o nosso físico também precisa ser cuidado, também precisa ser nutrido, também precisa fazer as coisas corretas, né? Andar no caminho certo. E aí, para finalizar essa parte, eu deixei aqui um negócio bem interessante. No versículo 16, ele termina falando: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. E então é bem interessante. Você precisa cuidar da sua vida, você precisa estar firmado na fé, você precisa ser salvo para você salvar outros. Então não adianta você querer fazer transformação na vida das pessoas quando essa transformação não vem na sua própria vida. Como que eu vou pregar o evangelho se o evangelho não faz parte da minha caminhada? Então, ele fala aqui, persevere, continue na fé, continue agindo assim, e aí você será salvo. Salvará a si mesmo, e há também aqueles que te ouvem. Então, é necessário que comece a ter transformação em nós, para que Deus nos use para trazer transformação a outras pessoas. Muito bom. Fechou? 6:10. A gente foi bem nesses 2 capítulos. A gente vai nessa jornada de novo, né? Igual a Ezequiel. Ezequiel estava vendo ali, foi 3 semanas para ler Ezequiel. Mas foi muito bom, porque Deus ministrou verdadeiramente, pelo menos ao meu coração. E ele continua. E acredito que essa carta a Timóteo continua e vai nos ensinar muito. Fechou? Gente, pode orar para a gente encerrar? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Esse é o momento. Senhor Deus, amado, poderoso e soberano Pai, eu te rendemos graças nessa manhã, porque o Senhor é bom, Deus, e mais um dia nos concede estar de pé com a tua misericórdia. Então eu quero hoje, Pai, agradecer ao Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor possa direcionar o nosso dia hoje, Espírito Santo. Que o Senhor venha estar no controle das nossas agendas, assim bem como no controle dos nossos passos. Senhor, não há perfeição em nós, mas todos os dias buscamos o Senhor que é perfeito. Então venha nos ensinar, venha cada vez mais colocar dentro de nós espírito de discernimento espiritual, espírito de conhecimento, de sabedoria, para que possamos, ó Pai, a cada dia, a cada manhã, fazer a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Tira de nós aquilo que ainda, Senhor, é da natureza terrena, humana, que de alguma forma, consciente ou inconscientemente, nos afasta do Senhor. Mas queremos pedir a Ti, ó Pai, nos dá sabedoria e instrução, para que possamos viver o exercício da fé diária, Jesus.
Sabemos que não é fácil, mas quando há interesse, quando há desejo, o Senhor opera o teu milagre. Que hoje o Senhor venha guardar os nossos sonhos e projetos, fazendo com que os mesmos nos aproxime de Ti. E se porventura, Pai, há algo em nós, algum projeto, ou algum, meu Deus, desejo que não está condizente com o Senhor, pode nos frustrar. Tira de nós, ó Deus, mas coloca aquilo que é necessário para que venhamos estar próximos do Senhor. Porque todos os dias temos visto a estratégia do diabo e ceifando milhares e milhões, ó Pai. Mas que venhamos ter posicionamento do Senhor nesta terra. Que venhamos ser, ó Deus, aquilo que o teu servo falou nesta segunda. Que venhamos ser o Daniel nesta geração. Que venhamos ser o Paulo nesta geração. Que venhamos ser verdadeiramente, ó Pai, servos do Senhor nesta geração. Eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço por esse momento em comunhão, peço ao Senhor pela vida daqueles que não tiveram presente, o Senhor sabe o motivo e o porquê. Guarda-os, ó Pai, no dia de hoje. Guarda a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Guarda os nossos entes queridos, aqueles, ó Pai, que ainda não conhecem o Senhor. Que o Senhor crie situação para que possa conhecer. É isso que eu te peço nessa manhã e te agradeço. No nome de Jesus. Amém.